desse meio, a igreja foi sendo atacada também. A igreja foi sendo atacada. Tanto o movimento liberal na Alemanha, até o movimento fundamentalista, que tenta brecar a razão, mas acaba fazendo quase que igual algumas coisas, foi atacado por esse movimento. Tem um cara, acho muito interessante, vocês já citaram, principalmente eu falando aqui do já e ainda não, né? O reino de Deus já inaugurado, só que ainda não completado, não consumido. Tem um cara, ele é da época da Alemanha, acho que 1800, 1900, o Blumhardt. O Blumhardt, ele era um pastor luterano, de uma região lá perto de Munique, lá do sul da Alemanha. E aí ele era pastor já liberal, já todo, aqui a Bíblia é mais um conto, tal, mais algumas coisas que funcionam, mas não tem muita coisa a ver com a nossa vida, mais um lugar que a gente tira lições de vida. E aí ele estava pastoreando a igreja e tal, até que um dia entrou uma mulher, e ela é toda esquizofrênica, tinha ataques epiléticos, tinha muitos problemas de deficiência cognitiva e tal. E aí ela chegava para ele e ele ia conversando com ela. Falava, isso aí é algum problema cognitivo. Já tinha alguns estudos nessa área. Falava, algum problema cognitivo e tal. E ele ia conversando. E aí ela era uma filha de uma pessoa da igreja dele. Daí ele ia na casa dela, conversava com ela, tal, normal. Ia se confessar, falar, eu pequeno fazendo isso aqui, falava, não, Deus te perdoou, Deus te livrou, tal. É um processo bem típico, né, principalmente na igreja luterana e anglicana, esse processo. E foi por anos assim. E tratando como, dar remédio, dar algum processo cognitivo, tal. Até que um dia foi no Natal. No Natal ele chegou, eles foram fazer a ceia lá, ele orou. E aí disse que essa mulher, do nada, deu um agito assim e gritou, Cristo reina. Cristo reina, Cristo reina. Começou a gritar, bem alto, Cristo reina, Cristo reina. E aquilo foi tão chocante para ele que ele ficou assim, assim, Cristo reina. O pastor orou e ficou chocado quando ele falou Cristo reina. Olha que doideira que era. E aí ele começou a entender, falei, cara, essa mulher já estava possuída, estava alguma possessão. Isso não era só mente, só alguma questão da mente. Era algum espírito maligno que estava nela. E ela foi liberta, gritou Cristo reina e ela nunca mais teve mais nada. Passou o ataque epilético, a demência dela ficou normal, ela ficou super, super normal. Isso foi tão chocante assim para ele, que no dia seguinte ele falou que ele orou como ele nunca tinha orado. Ele falou que foi a primeira vez que ele orou de verdade. Foi a primeira vez que ele reconheceu Cristo na vida dele. E aí, depois ele cria alguns centros de... Aí muito legal que a cidade passa a ser um centro de tratamento para pessoas com problema psíquico. E aí isso vai se espalhando e tal. E vai chegando na gente. E por que eu estou falando isso, gente? Olha como já estava a igreja impregnada para esse iluminismo, para esse racionalismo. Um pastor que não acreditava no sobrenatural. Não acreditava que Deus agia. E não acreditava também que tem coisas que vão além da razão. O Blaise Pascal vai falar isso aí, que a razão tem corações, tem razões que nem a razão entende. Sabe? Isso é muito louco. Por ele não ter percebido, depois de tanto tempo, que era possessão. Uhum. Que o Misael fala que é totalmente diferente uma coisa da outra. Sim, é totalmente diferente. Mas você imagina, era tão embebido de racionalismo, de razão, que achava que era só alguma demência. Só não aceitava, só alguma demência, alguma coisa assim. Isso é muito interessante. E ele também vai ser o cara que vai moldar toda a teologia dele a partir dessa experiência que ele teve. Claro, moldar a teologia dele no sentido bem saudável. Ele voltou a acreditar na Bíblia, voltou a ler mais a Bíblia, ter oração. E aí começou a entender, cara, se Cristo reina, então já reina aqui. E ele foi um dos caras que sistematizam esse já e ainda não, que a gente tem até hoje, inclusive na igreja presbiteriana. Essa questão de que Cristo já reina aqui, mas que vai vir, vai consumar e tudo mais. E essa doideira dele. Ok, mais Oi. Eu ia dizer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu organizar as ideias. Organizar as ideias. Se é um risco a gente acreditar, ao mesmo tempo que é um risco a gente acreditar muito nessas questões emocionais, porque isso aí é emocional, né? Essa visão dele. Igual você comentou, né? Ele orou como nunca tinha orado antes.
Esse é o risco de todos nós. Se você crê pela razão, né? Não dá para falar que não é Deus que existe, porque olha, aconteceu isso. Não, tem que ser Jesus e tal, ele morreu na cruz para nos salvar, tal. Mas se isso ainda não desceu para o coração, talvez o encontro mesmo verdadeiro com ele, descortinado, sabe quando Paulo cai do cavalo? Quem tem cavalo? Você acha que ele, eu imagino, né? Ele já tinha um conhecimento aprofundado do Deus verdadeiro. Ele já tinha tudo isso aí, esse arcabouço, né? Ele já tinha isso aí, mas não tinha descido para cá ainda. Então ele não sabia nada. O Nicodemos, mesma coisa. O cara sábio de Israel, né? Todo mundo lá, mas precisou ser ensinado ali pelo mestre. Então, só que ao mesmo tempo que acontece isso aí, aí que está o perigo, né? Da gente também ser muito levado pelo nosso coração para um lugar onde não é bem esse. Né? Vou falar até uma outra coisa, que eu não vi a história toda, né? Você está passando um pedacinho para nós do pastor aí, né? Mas, por exemplo, ele associou isso a uma possessão, né? Demoníaca. Mas, depois da libertação dela, que ela grita Cristo Reino. Por causa da libertação. Né? Até então ele associava só como... O que difere? Agora pensa assim, ó, não poderia ter sido, ao invés de uma possessão, um milagre acontecido ali? Ela realmente tinha esquizofrenia, ela realmente tinha os ataques, tinha aquilo, nada de pensa assim, não, possessão. Porque eu não estou querendo associar essa situação dela a todo mundo que tem isso tem possessão. Não, claro, não, né? Todos nós aqui estamos pensando que não, né? Então, mas e se acontecer isso com uma pessoa que não evidencia isso? Entendeu? E poderia ter sido um milagre também. E faria ele orar no dia seguinte como nunca tivesse orado. Sim, a partir dos dois movimentos ia acontecer. Que o que eu vou trazer toda essa ideia é que quando Deus se descortina, Deus se revela, sempre vai ser um milagre. Sim. Ou a cura, se ela fosse esquizofrênica, uma cura milagrosa, ou até de uma libertação de possessão. E isso vai acontecer. E os dois aconteceram, né? Nas nossas emoções vai acontecer isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia que eu vou mostrar que a gente tem que ter um equilíbrio entre razão, fé, razão e essa mística. E eu vou tentar desmistificar o misticismo. Porque a gente tem muita ideia errada do que é a mística até. A gente fala mística, a gente já imagina aqueles gurus indianos com os negócios lá, pegando fogo e tal, não sei o que, um Harry Potter da vida. Varinha mágica. Sim. Mas é que isso não é uma mística. Eles confundem o místico com o esotérico. É isso, esse é o problema. Mistura tudo. E principalmente porque a gente foi tendo esse tipo de... Como antigamente, talvez as coisas eram muito estranhas, e talvez tudo era místico, tudo é ocultismo, tudo tem... Quando tem essa Revolução Francesa, a gente vai para o outro oposto, que tudo é razão, que tudo é o pensamento, tudo é explicação natural, e às vezes, e não é um oposto ao outro. A vida cristã, ela é baseada no meio, essa ideia do meio, de um equilíbrio. John Stott vai trabalhar muito isso, né? O cristianismo equilibrado. Mas sabe por quê? Estou falando porque, eu vou até mandar para vocês um artigo que eu li essa semana agora, foi quinta-feira. Um cara americano aí chama, você já deve ter visto isso, Teoria da Mudança. Já ouviu falar disso? Teoria racional? Tem outro nome isso? Não sei. Lá ele trata como Teoria da Mudança. O cara fez como é que eles chamam disso? Tem um nome que eles dão para isso aí, um ensaio, eles chamam de ensaio. Fez um ensaio e tal, e fez uns negócios lá e tal. Mas eu entendi que aquilo é uma coisa até estudada, sabe? Esse tema, assim, teoria da mudança. Que nós não conseguimos mudar pela racionalidade. Se você quer ter mudança na sua vida, você precisa atingir o coração. Eu achei muito interessante a maneira que o cara colocou no artigo, sabe? E se você for ver nada, é isso, cara. Tem a ver com isso. A sua emoção, mas tem que ter o equilíbrio. Mas a sua emoção, ela tem que estar junto, não adianta, não é matemático, né? É aquilo lá, entendeu? Tem que estar junto. Não dá para você dissociar. Se você não tiver esse lado, porque para mim é aí que entra a fé. A gente poderia, talvez no lugar de emoção, de colocar fé, intelecto e fé. Mas a fé, ela vai estar relacionada com esse lado sensorial, até de você
conseguir absorver aquele momento, aquela... Então, se for só pela razão, não vai. fica difícil. Fica- Você pode fazer... É bem difícil. Ó, existe uma frase no gerenciamento de projetos que é a seguinte: qual que é a diferença da eficiência para a eficácia? Parece a mesma coisa, né? A eficiência é você, vou usar um exemplo, é você cavar um poço com a melhor ferramenta que você tem, você contrata as melhores pessoas, pega a melhor pau, a melhor cavadeira e vai lá e sonda e faz, então você fez com eficiência. E a eficácia? Achar água. Se você cavou um poço e não achou água, você só foi eficiente, você não foi eficaz. Não chegou ao objetivo, É a mesma né? coisa ali, ó, entendeu? É duas asas do mesmo avião. Só com uma. Só como não voa, né? Exato, é só como não voa. Interessante, viu? É muito bacana. Por isso a gente usa isso aí também para falar do sacrifício de Jesus, né? Que ele foi eficiente e foi eficaz, né? Foi feito do melhor jeito, do jeito que tinha que ser feito, e teve o resultado. Atingiu o objetivo, né? Fecha o parênteses aí, mais. Não, e você trouxe uma coisa interessante que eu ia trazer. Justamente, um cristianismo que é sustentado puramente pelo intelecto, ele não sobrevive. Não sobrevive. Principalmente hoje em dia. Que é argumentos e contra-argumentos. Que os clássicos apologética mais racionalista, que a gente tem muita apologética no meio cristão até, que não faz muito sentido. Você tentar convencer a pessoa por argumento que Cristo, assim, não vai chegar no resultado. Não vai. A não ser que Deus se revele, como eu trouxe ano passado. Não adianta. A não ser que a gente fique, se a gente, como o Brian fala, né? A gente ficar só no andar de cima e não descer para o andar de baixo, não vai ser sustentado. E no fundo, quando a gente começar a ser atacado por razões, por argumentos mais bonitos e tal, você vai desconstruindo seu cristianismo, pouco a pouco, até que não sobra nada. Até que não sobra nem o Cristo crucificado ali, até que não sobra nada. Os dois Entendeu? extremos são Sim, perigosos, né? totalmente perigoso. Porque você Você vai... tem pessoas que não têm conhecimento nenhum, assim, intelecto, assim, né? São pessoas piedosas, né? Salvas, tem muitos testemunhos, pregam isso. E por outro lado, tem uns que têm esse bom conhecimento que também é super importante. De repente, com quem você vai conversar, se não souber o que você vai estar falando, às vezes a pessoa está ali, né? Por mais que ele tenha conhecimento, tem aquela, no fundo tem aquela ignorância Exato. se não tiver uma pessoa que ajuda a desvendar ali, né? Que ela Vai, precisa enxergar. Então vai ter os dois lados. né? Sim. Só uma coisa Você que quer ver uma coisa interessante? Pega algum aspecto na sua vida, vou pegar na minha, tá? Para exemplificar. E eu não tenho diabetes, mas eu sou propenso. Então o que eu tenho que fazer? Comer menos leite condensado. Evitar leite Foi mesmo condensado. cansado. Eu sei que eu preciso evitar o leite condensado. Eu sei. Eu sei o quanto isso pode me prejudicar. Eu vejo isso não em mim, mas nos outros que já passaram essa fronteira. Mas eu faço isso. Por que eu não faço? Por causa da emoção. A vontade, O intelecto ainda... Por causa da emoção. Entendeu? Então, se você quiser mudança, se eu quiser mudança na minha vida, eu preciso atingir a emoção. Eu preciso enxergar com os olhos do coração que aquilo é importante. Senão, eu sei que eu preciso ler a Bíblia todo dia. Todos os dias. Eu sei. Será que eu leio todos os dias? Mas eu sei que eu preciso ler. Mas se isso aqui não entrar aqui dentro, não me forçar a ler, não me impelir, né? Não me compelir, sei lá, certo aí, vai ser difícil. Entendeu? Então, essa dualidade, mas precisa ter equilíbrio, evidente. Né? Você tem equilíbrio. E é muito interessante que até o mundo não cristão já está percebendo que a emoção, esse sentimento, ele é extremamente importante, às vezes vai controlar até mais do que a razão. É igual comprar um tênis. Comprar um tênis. Você vê um que é mais barato, um que é mais confortável, que é mais não sei o quê, que é mais tecnológico. E você vê um que é um pouco mais caro, mas eu gostei. Gostei, eu coloquei no pé, é tão confortável quanto o outro, não é tão tecnológico, mas eu gostei desse. Qual você pega? O que é mais caro? O que você gostou? Entendeu? Porque, racionalmente,
Muito melhor, é mais barato, é mais confortável, é mais não sei o quê. Mas qual que você compra? Entendeu? Agora, Entendeu? quer ver um negócio? Vai de confiança fazer compra. Nossa, só gasta tudo vale, meu. Você já observou que lá, você chega lá primeiro, tem uma Gosto da música. picanha, né? Tem uma Gosto música. da picanha. Exato. Entendeu? Se sobrar uma grana, dá pra comprar. Lá no Confiança tem aquela musiquinha de almoço, né? Nossa. Você já... A zanaueira. Por que tem aquela música lá? É só porque fica... Não é, gente. Não é. Cria todo Não um é. sensorial. Aquilo lá tá te... Você não percebe, mas Fica tudo... mais tempo lá. Lógico. Sensorial, Você é. fica lá, o ar-condicionado, tá lá, mas tem... Claro, eles estão pensando, as pessoas, mas estão pensando primeiro no lucro. Ele só existe para ter lucro. Depois é que ele vai, né, fazer as outras Ó, tem um lugar em Bauru, você já foi o ex-emprego do Plínio, no ateliê. Cara, é um pedacinho de Paris em Bauru. Então, Tem a musiquinha, tem um cheiro. é isso É aí. totalmente... Porque é sinestésico. Você não vai querendo comprar, vou comprar só um negocinho ali e você fica. Você pega mais. Por quê? Porque a emoção sua também te controla. Não é só a razão que te controla, é a emoção também. Você vai se levar só pela emoção, você vai sair sem dinheiro e com diabetes lá. Você vai ser... Você vê aquele, Exato, aquele né? café lindo, você concorda, você vai tomar um negócio. Entendeu? Não tem como o homem Comprei viver só na um razão. café Não. lá, foi maravilhoso. Não, e isso que é o negócio. Porque Ah, não é esse- homem, ele é emocional. Sim. A Bíblia nunca Ó, vai de oposto pro a outro. sociedade, já, como o Ney tá falando, Já tá entendendo. já entendeu isso aí. E o cristianismo tá voltando também essa ideia. Como que ele leva chocolate amargo, 70%. Tem coisa que a gente está falando, o nosso linguajar hoje aqui, Aí eu que não era igual no passado. Sim. Você quer ver uma palavra que está muito sendo usada até dentro das igrejas? Já? A sua experiência. Uhum. A sua experiência de consumo. Lá fora é isso, a experiência de consumo. Então esse lance do cheiro, da temperatura, do sabor da coisa, Tudo tal, isso vai influencia, tudo né? influenciar na sua experiência, porque é sensorial. Uhum. Entendeu? E aí nós vamos começar a enxergar a experiência do Evangelho também. Uhum. Entendeu? Também é sensorial. Sim. Todo aquele que é cristão e é convertido, ele teve uma experiência com Deus. Aí que eu vou chegar. Qual que tem que ser sempre aquele negócio? Não sei o quê, né? Fogo de artifício. Ou pode ser, às vezes, ser no quarto e você sente uma paz, uma tranquilidade. Você fala, pô, isso aqui não vem de mim. Ou pode ser até em atos extraordinários. Por que não? Entendeu? Desculpa, Ney. Eu falo assim, no caso de uma pessoa totalmente racionalista, que não está nessa área espiritual mesmo. Uhum. O cara é tão frio assim, porque o homem ele tem essa emoção que já é dada por Deus. Né? Uhum. O cara será que não sente nada. Ele tenta explicar. Ou Se ele não for predestinado, ele não vai sentir nada. É que não entrar nesses termos. Então, Entendeu? Mas então ele vai colocar esse sentimento dele então pro outro lado. Ele vai Se tentar tem explicar. algo, ele tem. Geralmente tenta explicar. Isso aqui talvez foi o frio da noite. Esse calafrio que eu senti não foi um movimento, foi um frio da noite. Vai tentar dar sempre razões lógicas, entendeu? Mas aí também... E não quer dizer também que o cara não foi convertido, né? Não é só nessa área, tá? Em qualquer área. Uhum. Eu acho que o cara ele se torna meio... Eu não queria usar essa palavra, mas também não estou vendo muito. Meio seco. Cético. Cético. Cético é. Eu pensei em seco por causa do som, né? Quando a gente usa pedal, né? Imagina uma guitarra, você liga ela seca, sem nada. Agora você põe um delay, põe um reverb. O que você está fazendo? Molhando o som, né? Você está trazendo a emoção pro som. Então o cara é seco, entendeu? Na guitarra ali. Ele é sem nada. Mas não é para evangelho, às vezes não é para nada mesmo. Ele vê um filme lá que todo mundo aqui choraria e ele não chora. Não, às vezes. Gente, existe pessoas assim. Existe. Uhum. Entendeu? E no fundo, gente, uma vez que a gente é filho de Deus, a gente tá habilitado para experimentar de Deus. A gente falou de experiência. O cristão experimenta de Deus. Isso me falou que a gente voltar para Gênesis 2, o homem criado é a imagem e semelhança de Deus. Deus no jardim caminhava com o homem, sabe? E isso é maravilhoso. Primeiro que criado é imagem e semelhança. Deus está quebrando toda uma mentalidade ali do Antigo Oriente. Quem era criado em imagem e semelhança era só os reis.
que os reis são os deuses na Terra. Deus fala que a humanidade foi criada numa imagem e semelhança, já é algo totalmente absurdo, então todo mundo, ninguém é especial, todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tá no patamar igual, e Deus caminha. Cara, esse negócio de Deus caminhar no Éden é fantástico, fantástico. Ele vai quebrar toda a experiência que os reis babilônicos faziam. Lembra dos jardins suspensos da Babilônia? Né, aula de história, lá no fundo, lembra? Aula de história, aquele fundo assim, que os reis caminhavam em jardim. Jardim é algo que a gente imagina jardim, é que a gente num país tropical, jardim é a coisa mais comum do mundo, a floresta é a coisa mais comum do mundo, bosque, em cidade. Mas pense no Oriente, que é a terra seca, sabe? Jardim é uma coisa fantástica, extraordinária. Deus caminha com o homem, sabe? Deus está dando dignidade, Deus está falando, Adão, eu estou aqui com você, experimenta de mim. Você pode experimentar de mim. E aí depois a gente vai fazer um salto no final sobre o culto, né, em si. Então o homem, ele tem esse experimento de Deus. E todo mundo tem. O negócio é esse. E todo mundo tem. Até o cara que falou, não, esse aqui foi um negocinho aqui, tava meio ruimzinho da gripe, tava meio mole. No fundo, isso é muito louco. Olhos estão se abrindo assim na sociedade, né? Todo mundo, quando você começa a conversar de alguma experiência, todo mundo fica assim, o que aconteceu? Até o cara mais cético, assim, o que aconteceu? E não falando de cristãos, falando de pessoas não cristãs também. Sabe, as pessoas querem ter essa experiência, elas ficam buscando essa experiência. Toda pessoa acaba buscando. E isso é muito doido, você começa a falar, não fica assim, você não entender o que aconteceu. Aí, então, mas... Eu lembro de um dia, e aí começa a surgir experiência do canto, que não vai surgir numa roda de conversa normal, porque a gente foi tão atacado pelo racionalismo, e a gente tem vergonha de contar o que aconteceu. A gente tem vergonha de contar a nossa conversão. A gente tem vergonha de contar a nossa conversão, cara. Sabe? Por quê? Porque toda conversão por si é mística. Toda conversão por si é um ato de Deus se encontrando com a gente. Ou melhor, a gente se encontrando com Ele. Sabe? É um ato tão absurdo e místico nesse sentido. Por isso que eu queria desmistificar o místico aqui, que o místico é aquele que Deus vai caminhando com ele, como todo cristão no fundo é assim. Todo cristão, por definição, é um místico. Só cuidado quando vocês for usar essa palavra para não dar muito B.O. Não, vai dar um B.O. pra caramba. E, cara, é muito louco. E a gente perde essa... nos no conselho. E a gente perde isso quando vai falar. Às vezes quando a gente vai falar com nossa conversão, foi um processo mais natural. Cheguei na igreja, eu fui bem, fui... Cara, e às vezes não foi assim. Às vezes você tá tentando, como eu tentei várias vezes, tentar cobertar. Não, foi processo natural. Cheguei na igreja por causa da Bia. Aí foi indo, a pessoa me acolheu. Aí Deus tocou e não, eu sei que não foi assim. Eu sei como aconteceu. Só que o racionalismo estava tão inflamado que eu tentava racionalizar o que aconteceu. Tentava dar razão àquilo ali. Falei, não, acho que não foi aquele dia não. Acho que aquele dia estava meio... E aí no fundo, cara, quando Deus age de maneira... A gente pode falar com tranquilidade, de maneira sobrenatural, cara, muda muita coisa. Como ele usou o exemplo de Paulo, cai escama, você... Não, tô mentindo, eu sei o que aconteceu, sabe? E não só na conversão, vários momentos a gente tá em casa orando, sabe? A gente sente uma paz, ou às vezes chora do nada, tô chorando, por que tô chorando? Tô triste? Não foi, sabe? Deus te tocou ali, Deus se manifestou ali. Até com pessoas já convertidas, até com presbiterianos isso acontece, por que pareça, sabe? Isso acontece, só que a gente tem dificuldade de falar isso. A gente sempre tem dificuldade de falar, não foi assim. E no fundo, a gente lê um livro que não foi só escrito por gênios literários, mas foi de gente que experimentou de Deus, sabe? A Bíblia, enquanto testemunho vivo de Cristo, é de gente que experimentou esse Cristo. Gente que experimentou esse Cristo de uma maneira, sabe? O Davi, quando é chamado homem segundo o coração de Deus, não é um rei militar, mas é o Davi quebrantado. Aí Davi falou, Senhor, não tire de mim teu espírito. Não é o rei militar que traiu a esposa e matou o melhor amigo, o cara mais fiel que tinha ele. Não. Homem segundo o coração de Deus, esse Davi que se quebranta e fala para Deus, Senhor, não tire de mim teu espírito. Não tire de mim. O grande profeta Elias não foi só um cara que pensou sobre Deus. Teve revelação de Deus. Ele não chegou para os profetas de Baal e começou a argumentar. Não, porque na metafísica, não sei o quê. Aí você faz os cálculos, então esse mundo foi totalmente criado. Não. Ele experimentou de Deus e proclamou Deus ali.
sabe, a própria Maria, Mãe de Cristo, quando ela vai relatar para Lucas o que aconteceu, ela fala, não, o que aconteceu que eu experimentei, um anjo chegou para mim e falou o que aconteceu. Não tem argumentar, não, porque tem aqui a certidão de nascimento, aqui, ó, tá aqui, ó, Maria, sua mãe dele. Não, ela relatou o que aconteceu com ela, relatou esse processo. Pedro, quanto a pedra confessante, Jesus fala muito claro, deixa muito claro isso daí. Pedro, não foi você, cara, que pensou isso daí. Quando você falou que eu sou Cristo, não foi você que pensou isso. Porque você vai esperar, no máximo, um líder macabeu. Vai esperar um líder romano. Se você falou que eu sou Cristo, Pedro, não foi por você, foi por Deus. Sabe? E Pedro vai escrever dois livros da Bíblia. Não foi só escrita por gente que pensou sobre Deus, mas gente que experimentou de Deus. Experimentou de Deus. E aí a gente, tão racionalista, que tira essas coisas. Aí tenta sistematizar, fazer estudos e tal. E tem que fazer mesmo, a Bíblia vai sobreviver qualquer tipo de estudo que a gente colocar. Literatura comparada, qualquer tipo, vai sobreviver, a gente tem que ter medo disso. Porque sobreviver, a palavra de Deus, ela vai sobreviver, a gente sabe que ela vai. Mas ela foi escrita por gente que experimentou de Deus. E o cristianismo foi criado em base de pessoas que experimentaram de Deus. Atos 2, o Pentecostes, o Espírito Santo descendo, as pessoas falando em línguas e tendo interpretação ali, e todo o negócio era 50, depois virou 3 mil, depois 5 mil, 10 mil, e estamos aqui hoje, 2 bilhões e pouco de pessoas, sabe? A partir do quê? Argumentando sobre Deus? Não, experimentando Deus. Experimentando Deus. É isso que a gente tem que buscar. Mas aí que tá. Aí eu também vou dar dicas de como que a gente faz isso daí. Mas eu acho que é porque a gente entra, é isso que você está falando, a gente entra muito no emocionalismo, porque a gente tem que explicar a nossa fé. Então a gente vai orar, a gente não ora, Senhor, cura, né? Como os pentecostais vão falar assim, eles oram na convicção da cura, a gente não, a gente já vai mais devagar. Se for da tua vontade, não sei o que, porque a gente tem que explicar a razão. Por exemplo, a minha vizinha do lado de baixo, ela é da Bleia. Então ela já falou para todos os vizinhos que ela tem revelação, que não sei o que, os vizinhos que ela é louca. Entendeu? E a gente tem medo. Ela já não, ela já vai, ela já fala, eu quero que eu ore por você, não sei o que. Né? E a gente fica por trás dessa nossa razão. Fica, é terrível. E até, você falou dessa questão da oração, é que a gente não faz oração de petição, né? O Keller vai falar sobre isso, né? E o Keller é o cara, assim, que dobrou Nova York de joelhos a Cristo, sabe? E ele vai falar, gente, a gente tem medo de pedir as coisas para Deus. Óbvio que Deus não é um gênio da lâmpada, que às vezes o neopentecostalismo vai achar, para teologia da liberdade, que Deus é um gênio da lâmpada. Que eu peço, eu tenho direito de pedir, Deus vai dar o que eu pedi. Ele não é gênio da lâmpada, ele não é obrigado a nada. Mas a gente pede com fé. Sabe? Jesus vai falar, gente, bate na porta que eu vou abrir. Sabe? Me procura que vocês vão achar. Não é pra procura que talvez vocês vão me achar. Não, vocês vão me achar. Procura que vocês vão me achar. Sabe? Isso não é muito sinergista, vai entrar. Não quero discussão aqui sobre calvinismo, blá blá blá, esse monte de tosqueira, mas, gente, sabe? E a gente tem medo. No fundo, a gente tem medo de Deus. No fundo, a gente acaba sendo isso. Porque a gente não quer te taxar de louco, de fanático, de religioso, não sei o quê. Mas, no fundo, essas pessoas que tá a gente de louco, de fanático, a gente começa a falar algumas coisinhas, a pessoa não fala, cara, eu já senti isso alguma coisa, viu? Já tive algum negocinho aqui, que todo mundo acaba tendo. Sabe? Uns para salvação, né? Como Deus está revelando. Alguns alguma experiência diferente que acaba mais fechando o olho do que abrindo ele. Isso, gente, acontece e sempre aconteceu. Tem exemplo do próprio Rutherford, Samuel Rutherford, que é um dos caras que escreveram a Constituição de Westminster, que o pessoal vai olhar e falar que eu tô meio racionalista. O cara experimentava de Deus. Ele vai anotando no diário dele que ele tinha algumas revelações assim, que ele acontecia lá com ele, daqui a 3, 5 anos, alguma coisa que era muito igual acontecia. John Knox, o fundador do presbiterianismo, sabe, ele disse que no próprio púlpito, ele relata isso, no próprio púlpito, ele chegou e falou, você rei que tem medo, que não se ajoelha ao Senhor, você vai morrer, e vai morrer assim, 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 assado. E o cara morreu assim, 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 assado. Sabe? E foi de um jeito muito, muito doido. O cara morreu depois 20 anos depois. Foi 20 anos depois. Sabe? Spurgeon, a gente contei essa história pro Zéias, pregando, ele tava... E Spurgeon, cara, a pregação do cara é muito bem articulada, é todo um processo lógico. É muito louco isso. E no meio do sermão, diz que ele só falou que não teve controle do que ele falou, só falou,
Você, irmão, o que você tem não é seu. Você está roubando. E voltou pro seu irmão. Coisa mais... E disse que no outro dia chegou o Sr. Spurgeon. Ele tava com isso aqui, realmente, eu era o ladrão. Ele tava com isso. E eu entendi, o que o senhor falou foi de Deus. E eu creio que quem revelou foi Jesus. E se Jesus revelou para você, então eu creio nesse Jesus também. Sabe? Não foi um processo lógico da pregação do Spurgeon. Óbvio que toda pregação tem ação do Espírito Santo, toda pregação, até por pior que ela seja, tem essa ação do Espírito Santo, essa revelação. E, sabe, ele chegou e falou, não, realmente, esse Sr. Spurgeon. E no nosso meio, no meio reformado. A gente tem tanto medo de falar dessas coisas, sabe? O John Knox e tal. O próprio tio Nico, quando ele fala que ele foi numa missão, ele estava na África do Sul, né, quando ele estava estudando ali, e ele foi numa missão que é liderada por um líder, um missionário ali, e estava tendo um avivamento numa tribo africana. E o tio Nico era infértil. Ele falou que ele chegou na tribo, e no mesmo momento de oração ali, ele percebeu, ele fala, tipo, eu sei que eu fiquei curado ali. Eu sei que fui curado ali. Depois fez exames depois e realmente, não estava mais estéril. Sabe? E o João Flávio, tem galera assim, os puritanos em si, é a galera muito, muito louca, muito louca. Jonathan Edwards parava, descia do cavalo e orava por horas, e não sentia passar o tempo. Eram coisas muito doidas. E a galera que geralmente a gente usa pra falar, não, vocês aí com essa experiência mística aí é tudo diabo. Então, os puritanos também foi. Eu acho que foi agora nessa movimentação que teve lá no pessoal orando lá. Jasper. Jasper. O tio Nico falou também um negócio que ele pregou numa igreja, né? Você viu isso aí? Não vi isso. Ele falou que, acho que foi ele, não será que foi? Mas foi ele, não sabe? Só isso. Na hora que terminou o sermão lá, o cara foi lá na frente e falou, eu quero... O sermão dele nem foi tanto assim, ele falou, eu preguei um sermão, acho que foi o pior que eu preguei. O negócio que eu ouvi ele falando, né? Acho que foi o pior que eu preguei. Porque o pior sermão do tio Nico ainda bom, né? Você preparou o sermão meio que andando no avião lá. E tal, chegou lá, falei rapidinho ali, 20 minutos, 30 minutos. O cara me levanta lá e começou a pedir perdão não sei se para o pastor, acho que foi o pastor da igreja. Ele começou a pedir perdão, que ele tinha falado mal dele e tal, não sei o que e tal. Aí levantou o outro irmão, levantando as pessoas lá, rapaz. Assembleia tinha doideira, muito para fazer negócio assim. Principalmente semana de Santa Ceia, eles faziam semana fechada de oração, sabe? Como se fosse uma preparação para Santa Ceia. Rapaz, chegava no curso Santa Ceia que tinha gente que ia lá, abraçava o irmão, falava, eu quero pedir perdão, ia na frente da igreja. Às vezes assim, o pastor deixava ele aberto, e às vezes a pessoa ia porque, não, eu quero falar algo para a igreja. Preciso falar algo, cara. E é muito louco, porque às vezes assusta a gente. Mas é isso aqui, ó, tudo de quebrantamento. E assusta a gente, porque foi essa liturgia nossa mais estruturadinha e tal. Medo das coisas que serão reveladas. Ixi, tudo que está escondido será revelado. É triste, A gente acaba, né, ficando meio desacreditando por conta de tantas pessoas estão usando pro mal, né, pro errado. E nem mesmo eu tava no Licença, Instagram. irmãos. Eu preciso... Nossa, eu vou chamar a Michelle nessa sala. Eu vim sobretudo Eu pra ocultar. Mas presta atenção no que eu ia pedir um favor agora. Eu preciso de 2 Bíblias emprestadas. Bíblias físicas. Estou ensinando as crianças. Vai chamar os crentes. Isso. Obrigada. Vocês são crentes. Os 2 crentes da sala sem Bíblia física. Faz parte? Não, Michelle, não precisa mais. Pode deixar. Não deixa Tá igual, não Pode deixar. Os dedos deles estão tudo sujo de bis, mas fica tranquilo. Eu vou levar Vai ter ninguém. que trazer um bis em troco da Bíblia. Ué. Já comeu. Chegamos muito tarde. Isso é um problema. Mano, eu tava vendo no Instagram, daí apareceu acho que era um homem que tava no Gideão há muitos anos atrás, pelo que eu vi nos comentários. E ele falou assim, Deus tá me falando aqui, eu pra começar uma campanha, né? E Deus falou pra começar uma campanha de 1.000 homens pra doar R$1 cada um. Papá, nananã. E eu tava em casa e um católico ligou pra mim e falou assim, pastor, eu fui tocado por Deus, não sei o que ele contando essa história. Daí eu lembro que falando, daqui a pouco houve uma voz do
fundo assim, ó. Até quando mentirás? Aí depois fica um silêncio, assim, aí corta o vídeo. Daí eu nem sei, porque eu nem fui ver, continuação, eu só vi as pessoas comentando, esse pastor foi afastado, depois ele pediu perdão, ele era do Gideões, tal. Mas esse negócio, tá, a gente acredita que todas essas são genuínas, eu já tive muitas experiências genuínas, só que hoje a gente acaba duvidando mais, porque as pessoas estão, né, então você fica sempre põe o pé atrás. Sim. Né? Infelizmente. Eu acho que fica complicado hoje, porque antigamente, quem está falando, tinha muito dessas confissões, Deus falou comigo, mas para pedir perdão, para falar os seus erros, entendeu? Fazer coisas assim que a Bíblia realmente pede. Hoje não, você vê essas coisas aí só para levantar dinheiro, só para não sei o quê. Porque tem os dois extremos da lição do livro. O problema da razão é o racionalismo, o problema da emoção é o emocionalismo. É que a ênfase nossa agora aqui, que o Brian faz, é exatamente essa questão do coração. No capítulo passado, ele fala sobre o exemplo do pêssego, né? Quem sabe mais sobre um pêssego? Uma criança que come um pêssego ou um cara que disseca o pêssego e estuda os nutrientes, o que ele quais são as propriedades do pêssego? Sem nunca ter visto. Sem nunca ter visto. Então o que ele fala? Deus não foi dado para ser racionalizado, ficar cativo na mente. Ele foi dado para ser experimentado. Por isso que ele usa essa expressão. Sabe muito mais uma criança que dá uma mordida num pêssego e degusta, experimenta dele, do que um cara que tenta confinar Deus por meio da racionalidade. Né? É que assim, a gente não costuma usar naturalmente, que vocês estão vendo que tudo isso que a gente está falando é dentro de um bujo, que a gente está vindo de uma tocada. Mas a melhor forma de conceber a coisa não é essa dicotomia mente e coração. Porque não existe isso na Bíblia. Isso aí é fruto de filosofia grega, né? Do helenismo. A gente entende o homem como ser integrado. E tudo que o homem é, desde a nacionalidade até o afeto, ele é dominado e governado por Deus. Né? Existe o processo que a gente já falou da fé em busca da razão, a fé em busca de compreensão, que envolve o lugar que Cristo ocupa na mente, na fala. O Lewis, embora conhecido como romântico, qual que é o refinamento dele? Todo mundo ficava impressionado com a capacidade dele de construir um enunciado a partir de emoção. Sabe aquelas coisas que a gente sempre precisa aplicar? Ele era um cara que tinha um vocabulário, um intelecto tão treinado que ele conseguia traduzir em palavras. Isso é bom. Qual que é o problema? O problema é quando você tenta confinar a experiência dentro da cognição. E o problema é que, por conta dos limites rasos, a gente consegue fazer isso. Sim. Aí o que a gente faz? A gente começa no andar de baixo. Aí a gente vai vivendo um clima e um ambiente e tenta subir para o andar de cima para racionalizar aquilo que a gente experimenta. Aí depois a gente fica preso na cela e fica desesperado para descer de novo para o andar de baixo. Porque Deus ficou tão distante que a gente agora parece que... Mas essa é a cela que Deus mostrou. Exato. A gente cria o buraco que a gente pula dele. Aí depois a gente fica, Deus, por favor, me deixa de sentir de novo. Me deixa de sentir de novo. O Renato Camargo falou lá na sexta-feira da Semana Teológica, e a gente está falando sobre os processos de crise, como que a gente vive, às vezes, momentos de depressão espiritual também, a gente não vê, não sente. E Deus às vezes não vai querer responder mesmo a gente, mas falta aquela determinação que a gente falou do Marlon Jones, quando ele fala sobre depressão espiritual, que você tem dúvida alguma de que Deus quer te esclarecer, quer te curar, Ele quer te tocar uma segunda vez para te fazer ver. E ele falou que na época, quando nem tinha ainda o Mackenzie lá construído, que era um campo de futebol, ele estava seco, árido, que nem um chão barroso, seco. E ele pegou o lençolzinho dele lá, estendeu no campo, no meio do nada, sentou lá e falou: eu só saio daqui a hora que o senhor falar comigo. Eu só saio daqui a hora que o senhor me deixar sentir de novo, porque isso aqui para mim está muito subjetivo, eu não estou sentindo mais. Né? Então eu acho que a gente tinha que. Sem desprezar as suas coisas. Né? Sim. Uma das cenas do livro que me chocou um pouco até a primeira vez que eu li, que é quando ele vai dizer que ele marcou um encontro com Deus. Que ele orou muito e falou: Senhor, eu vou para tal lugar e eu preciso te encontrar ali. Sim. Deus me deu esse lugar e eu entendi. Depois eu consegui entender o que ele estava falando. Essa experiência que fazia tempo que eu não tinha. E ele vai falar que ele vai comparar com a cena do sarça ardente, que Moisés encontrou Deus no sarça ardente. Ele fala: eu encontro, todos nós temos uma sarça, a gente tem que saber onde ela está. A minha é um cipreste plantado na porta da minha casa. É ali que eu sento, que eu moro e é onde Deus me encontra no meu deserto. Sabe? E essa... Falta essa sensibilidade pra gente, de entender que a gente precisa disso. Eu fui a pessoa racionalista e eu acho que uma das coisas que mais me chocou na minha conversão
Eu era a pessoa que sempre racionalizava, eu sentia alguma coisa no culto, não, a luz está apagada, não, o tempo está frio, não, as músicas mexem com as emoções mesmo. Eu não chorava em filme, eu achava ridículo gente que ia no cinema para chorar no filme. E a minha conversão foi uma quebra na minha racionalidade, entendeu? E é isso. Falta a gente lembrar que Deus é um Deus tangível. Ele não está distante, ele não é só transcendente. Ele não só cria a realidade, ele está na realidade e nos encontra. Sim. Esse ponto que ele está falando, a gente criar situações, eu acho que já me encontrei uma dessa, cara. O problema disso é que você começa a analisar, quando você não sente a segunda, a terceira vez, eu acho que eu estou em pecado, acho que Deus virou as costas para mim, você já começa a se culpar, já começa a jogar o peso nas suas costas, que não era para estar lá. Sim. Irmão, no podcast aí, né, que o pessoal fala do livro lá no vivo, eu não lembro qual que é o nome da moça lá, que tem duas. Então, não sei quem tem duas, eu não lembro qual que fala. Ela fala que é muito difícil, a gente tem falado dessa transição que os irmãos pentecostais e neopentecostais têm feito para a tradição reformada, né? E ela fala que é muito difícil, às vezes, que a pessoa encontra lá uma boa teologia, mas ela se perde uma boa experiência. Ela estava acostumada a frequentar culto onde tudo era assim, era muito experimental. Nenhuma página. O tempo todo tinha pessoas falando, Deus tem uma mensagem para você, te ama, você é especial, de repente isso some. Você para de ouvir isso. E a sensação que você tem, não é que a gente depende disso, a sensação de que Deus não te ama mais. Ou então, começa com a sensação de que Deus não te ama mais. Até que o racionalismo ele se exaspera, aí você começa a não achar que Deus não te ama mais, você começa a falar, será que Deus existe? Aí é um passo para você sacrificar o Deus na chama, ao invés de vir que a chama é a ocasião para a fé surgir da cinza e crer Deus, e crer ainda mais e mais forte, mais e melhor em Deus, né? Sim. Então você vê que, tipo assim, as coisas que geralmente nos destroem, ela pode ser exatamente o fator construtivo que faz a gente subir o degrau de cima. O problema é que a gente precisa entender o lugar que as coisas estão. E quando eu falo entender, não é de novo dando lugar para a razão, como se ela fosse a pedra de toque, né? Tudo tem que ser submetido ao escrutínio da razão. Não é isso. É entender o lugar que Deus ocupa no homem todo, e não tentar destronar Deus e colocar nem o emocionalismo e nem o racionalismo, porque nenhum nem outro dá conta. Não dá. Na hora que chega a crise, não dá conta. Não dá. Pode ser o melhor teólogo. As maiores crises religiosas foram vividas por teólogos assim, brilhantes. Os caras eram brilhantes. Ou seja, a teologia deles não foi simples assim, ou então mesmo alguns pais místicos, né? Tem os movimentos também de freiras místicas na história, também não era suficiente, porque a experiência, ela passa, uma hora você vai gritar por outra e ela pode seguir no reino. Então você vê que você ficou sozinho de novo. É o meio termo sempre, né? Essa ideia de não submeter, mas... E é muito louco. E, gente, o Brian vai dar 3 dicas aqui que são fantásticas. Colocar a experiência à sua prova. A primeira, experiência da Bíblia. O que eu senti, o que aconteceu ali, contradiz a Bíblia? É muito velho. Entendeu? Sabe, muito louco, né, cara? Contradiz a Bíblia? Sabe, nossa, senti de Deus que eu tenho que roubar. Eita, irmão, você tá louco, na verdade. Entendeu? Senti de Deus, isso é contra. Eu senti o apóstolo Paulo vai falar isso. Ninguém que está sob o Espírito de Cristo fala Jesus seja amaldiçoado. Entendeu? O apóstolo Paulo fala isso. Ninguém que está louvando a Jesus falar que Jesus é amaldiçoado. Porque se contraria todo o esquema da Bíblia. Então você está sob o Espírito de Jesus. Você está no máximo, está na loucura sua, ou até coisa pior. Sabe? O tempo, né? Que isso também foi acontecendo comigo. Você vai lembrando o que vai acontecendo. Se é só aquele negocinho que você sente, uma emoçãozinha lá, vai passar. Uma hora passa e vai sumindo. Mas essa experiência que foi real, volta somente sempre. É um exercício que eu geralmente acabo fazendo quando eu estou, cadê Deus? Deus sumiu. Não, Deus não... Ou se ele existe, no máximo ele não se importa com a gente. Mas ele me lembra, eu falo, não, mas o que aconteceu comigo, eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei o que aconteceu. Eu posso estar louco, mas eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, sabe? Minha caminhada até aqui, tem muitas coisas que me segurou, foi isso, cara. Lembrar o que aconteceu, né? O que Deus fez comigo lá atrás, cara. E senão eu já tinha desmoronado há muito tempo. Isso. Rose, como é que é? Do Jeremias? Jeremias, né, que fala que ele
de trazer à memória aquilo que pode me dar da esperança, Então a gente tem que trazer. Eu acho que nas maiores crises da gente é isso que nos mantém firme ali. Né? Buscar, porque Deus se faz presente todos os dias. Tem dias que Ele se faz mais. Então é nesses dias que Ele se faz mais, a gente recorre àqueles dias. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor é real. Né? E a gente é o ramo grudado ali, Ele não larga mesmo. Não larga. Aquele que o pai me chamou, demora alguns de lançar ele fora, né? Demora alguns de lançar ele fora. E a tradição? Né? A tradição cristã ela é bem ampla, é bem mais generosa que a gente imagina. Mas tem um limite. Imagina que a tradição cristã ela é esse quadro aqui. Né? Isso é um pontinho aqui, a sua tradição é um pontinho aqui. Olha o espação que tem. Então ela é bem maior que a gente imagina. Então essa é a primeira coisa, principalmente para nós calvinistas que acham que calvinismo que vai salvar o mundo, mas não é Cristo. Mas é Cristo, enfim. A tradição maior. As experiências teve, se passar a barreira da tradição, será que é um negócio... Que nem quando teve o movimento, terceiro movimento carismático, com a Wiener, John Wimber. John Wimber era reformado, e teve essa experiência com Deus, uma experiência bem estática, bem miraculosa, assim. E aí começou muita galera a ter também no meio da igreja dele e tal. E tinha uma galera que começava a imitar cachorro, começava a imitar bicho, sabe? Aí o próprio John Wimber pensou, cara, mas isso aqui tá muito longe da tradição. Tá muito longe. E John Wimber é o cara que planta vineyard, que todo mundo lá fala línguas e cura. E nisso daí ele falou, cara, mas isso aqui tá muito longe. Isso aqui você não vê nada na tradição, isso daqui. Então também coloca essa experiência escrutínio da tradição cristã. Que ela é bem ampla, ela é bem generosa, mas ela tem um limite. Tem um limite. Sabe? Deus não vai te expor à vergonha. Deus não vai mandar você imitar um cachorro, que vai te expor à vergonha, que ela não vai exaltar o evangelho de Cristo, mas alguém vai chegar e falar, esse cara tá louco. Entendeu? Então Deus não vai fazer isso com você, te expor à vergonha, mas pelo contrário. A que a gente aprendeu ontem na palestra, Deus cobra a nossa vergonha. Deus cobra ela, entendeu? Então sempre coloca esses três escrutínios, né? Bíblia, tempo e tradição. E lembra que... Vou falar, não, só para terminar aqui, daí. E lembra que o poder de Deus ele age também no dia a dia, no cotidiano, no ordinário, no comum, na pregação da palavra, no sacramento da ceia, do batismo. Deus age no culto, por mais um culto presbiteriano engessado, ele age ali. E age também no culto pentecostal, totalmente, que a gente acha que é totalmente doido. Age em estruturas litúrgicas da igreja anglicana e luterana, que é um negócio pra gente que é pior ainda que o nosso, sabe? E Deus age ali, no cotidiano, no cotidiano. Eu não vou ler aqui que não vai dar tempo, mas lembra de 2 Reis, capítulo 5, na cruz de Naamã. Sabe, Naamã chega, eu tô ruim, chega uma israelita para ele e fala, tem um profeta lá em Israel que eu sei que pode te curar da sua lepra, da sua doença de pele. E aí é muito louco, lá pro versículo 9, Naamã vai até Eliseu, Eliseu fala assim, recebe porque as gás, vê se pôs Naamã com seus cavalos, não, capítulo 11, aqui, Eliseu fala assim para ele, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada. Naamã, porém, ficou muito indignado e se foi. Pensava que ele sairia comigo, ia colocar em pé e invocar o Deus dele. Pô, entrar no rio, queria esse místico extraordinário, vou entrar no rio, porventura Abana e Farfar, que são rios de Damasco, não são menores que águas de Israel? E aí teve alguém que falou, e um dos oficiais falaram para o meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Sabe? Você vai fazer, tinha que coisa difícil, você vai fazer. Quando Deus pediu fácil, você não fez. Sabe? Vai para além. Sabe? E Deus, se a gente quer, isso vai sempre acontecer, não buscando a experiência, mas buscando Deus. É buscar Deus que é o negócio. É buscar Deus. Deus, sua soberania e sua bondade, Ele vai te revelar e vai te dar essas experiências. Até miraculosas, até extraordinárias. Ele vai te dar. Mas não é buscando a experiência em si, é buscando Deus. É buscando Jesus Cristo, louvando Jesus Cristo. O vídeo de Franklin Ferreira que eu vi, que ficou fantástico, cara. Se a gente quer ser uma igreja poderada pelo Espírito Santo, uma igreja que ora, que Deus se manifesta com poder, que traz salvação e vai trazer essas experiências com poder, até experiências extraordinárias,
A gente tem que buscar Jesus Cristo, tem que buscar Deus. Se a gente não buscar, não vai ter. Não vai ter. Se a gente não buscar Deus, se a gente não orar, não vai ter. Igual o Zé falava, o pessoal levantando e falando o pecado que fez. Não vai ter alguém sendo curado. Não vai ter. Se a gente não buscar Deus, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Deus não é o gênio da lâmpada. Mas se a gente não buscar Ele, o extraordinário não vai acontecer. Não vai acontecer nem o ordinário, vai ser pior. Tá? Vou orar pra gente terminar. Nossa. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, pois o Senhor é digno de toda honra, toda graça, todo louvor. Digno, pois o Senhor se manifesta no meio de nós, dos meios mais ordinários, nos fazendo acordar de manhã, nos fazendo o teu pão de cada dia, nos fazendo o teu trabalho, tendo uma coberta quentinha para esse frio. E o Senhor também se manifesta de maneiras que a gente não entende. Mas, Senhor, tudo isso serve para a gente possa buscar o Senhor. Buscar o Senhor não porque a gente quer o extraordinário, mas porque a gente quer o Senhor, quer a sua presença aqui. Senhor, assim como o salmista Davi diz, Senhor, não faça o seu Espírito de nós. Pois só através dele, só através da sua presença santa, que a gente consegue viver da maneira mais digna possível. Só através de Jesus, seu santo Filho, que nos dá a vida, a gente consegue respirar, a gente consegue se mover. Se não for por Ele, ó Pai, nada sobra. Nada sobra. Toda vez que a gente estiver em crise, a gente estiver com dificuldade, Senhor, nos traga memória que nos pode dar esperança. Nos traga aquele dia, quando o Senhor se revelou a nós. O Senhor, em sua graça misericordiosa, olhou para a gente, pecador, de maneira infinita, mas sua graça maior ainda, nos alcançou. O Senhor teve piedade, o Senhor teve amor por nós. Continue, Deus. Não nos afaste desse amor nunca. Não nos afaste desse primeiro amor, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas. Porque assim a gente pode amar o irmão como a nós mesmos. A gente pode ser uma igreja transformadora, uma igreja que leva o Evangelho de Jesus Cristo, com a pregação da palavra, com práticas e boas obras. Só assim, Senhor, o seu nome vai ser engrandecido. Não por loucuras ou coisas vãs, mas porque o seu nome é digno de tudo, Pai. Que através do seu Evangelho, do seu poder no Espírito, a gente possa caminhar e continuar no seu domingo e na nossa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bora. O esperto se der. Coitado. Vou dar uma crise de ansiedade.